Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito bem acompanhada do Daniel Cunha. Seja muito bem-vindo, Dani. Muito obrigado, Helena. Valeu pelo convite. Uma honra participar do podcast. Já ouvi muitos episódios e estou feliz em participar com você. Vou contar que eu também escuto muitos episódios do podcast Coemergência, que o Daniel participa, é um lindo trabalho. O Dani é jornalista também, tem um curso que ele dá que eu estou muito curiosa e vou querer saber mais no programa, que é Cultivando Equilíbrio Emocional, mas eu preciso contar para todo mundo que a gente estudou no mesmo colégio. Éramos amigos? Não éramos amigos. E hoje, quando eu te escuto, eu falo, não acredita que eu desperdicei tantos anos de Daniel na minha vida, que eu não conversava com ele, e eu contei isso quando eu convidei para participar. Você falou, olha, mas naquela época os meus interesses eram outros, demorou para eu chegar até aqui. E eu queria começar te perguntando justamente sobre esse caminho lá da adolescência, quando a gente poderia ter sido amigo, não foi amigo. Como foi que seus interesses chegaram até a gente estar aqui falando sobre calma, sobre coemergência, sobre contemplação e emoções, tudo que você fala hoje? Como é que você pensa nessa jornada hoje? Pois é, eu falei pra você também que não foi um desperdício, né, naquela época, pra você não ter me conhecido, porque acho que naquela época eu não tava muito longe desse caminho, né? Aquela era uma época em que eu tava muito desconectado de mim. Eu conversei sobre isso num dos episódios do Coemergência, que eu fui o entrevistado, digamos assim. Eu contei um pouco dessa história de uma adolescência muito muito afogada da minha sensibilidade, assim, muito privada da sensibilidade, de eu ter me fechado muito e de ter criado muitas máscaras, como todos os adolescentes, de certa forma, mas eu percebo que, enfim, né, eu tô vendo a minha mente, a minha história em primeira pessoa, então eu consigo ver o quanto que eu me privei. Então, nessa época, por mais que houvesse uma sensibilidade latente, eu dava um jeito de asfixiar ela, assim, né, eu não olhava para essas coisas, eu não me permitia fazer coisas que eu queria fazer, por exemplo, fazer teatro. Eu era super bom em teatro, era uma coisa que me deixava muito vivo, mas em algum momento, por também essas questões da adolescência e esses preconceitos, e eu ser visto pelos meus amigos e as pessoas de fora que eu estava fazendo teatro, então eu era alguém afeminado, e aí comecei a ser zoado por isso, né? E eu não tinha muitas referências e sucumbi àquele processo, assim, eu não consegui lidar com uma autonomia, assim, de cuidar daquilo de um jeito que me fizesse bem. Então, foi isso aí, foi o período da adolescência e do colegial, que é onde a gente se encontrou poucas vezes, né, Helena? Helena, a gente tem muitos amigos em comum, próximos. Eu estou mais próximo da tua irmã, até encontrei ela muitas mais vezes na vida, mas você era da sala do meu irmão. E nessa época, e também até na faculdade, assim, vivi isso na faculdade, de continuar com essa sequência de suprimir muito. Suprimir é uma boa palavra. E isso culminou, olhando para a minha história assim, e também depois de muitos anos de terapia, o que me despertou para olhar, para ir atrás dessa sensibilidade perdida foi o diagnóstico de uma doença, né, da esclerose múltipla, que eu tive há mais ou menos 10 anos. Que aquilo foi um grande choque, assim, de olhar e a vida girou muito rápido, né? Eu levei aquilo muito a sério, que também é uma coisa que hoje em dia eu levaria, é claro, mas hoje em dia eu já, quando alguém vem conversar comigo, eu acho que tem que levar muito a sério, mas eu congelava uma visão de futuro a partir daquele diagnóstico que ela também não era real, né, e que eu não diria que me prejudicou, porque faz parte do meu caminho, mas havia um risco de eu ter ficado por ali, e que eu vejo pessoas ficando por aí, assim, recebendo o diagnóstico de algo, de uma doença, e tornando aquilo a sua identidade, por exemplo, que é algo que eu acho muito prejudicial. Eu sempre tento tomar um cuidado, claro, da gente lidar com a maior delicadeza possível, sempre com quem está ouvindo a gente, e eu vejo que você tem esse mesmo cuidado. Mas eu vejo, não é tentando minimizar, mas eu vejo nisso que você está falando uma equivalência, assim, como se a gente tivesse um problema anterior, que na verdade ele se manifesta de muitas formas, que tem a ver com isso que você está falando, da gente se congelar numa identidade, e você fala, agora eu sou isso. E agora que eu sou isso, então agora não tem mais jeito para mim, porque é isso que eu sou.
E é muito curioso pensar isso, você citou da adolescência, né, no começo, que eu acho que é o momento que a gente começa a querer firmar uma ideia de eu sou assim. Eu lembro, assim, ó, conscientemente de começar a construir uma Helena. Não, a Helena é meio assim, não, meio assado. Ah, isso a Helena não gosta, ah, isso a Helena gosta. Assim, quase como se fosse um personagem mesmo de teatro. Só que tem um momento que eu tenho a impressão que acontece mais na fase adulta, que a gente esquece que isso foi uma criação. Que a gente esquece que a gente fez escolhas e foi moldando uma história que no final fecha a gente de uma maneira, e é o que eu tenho sentido hoje em dia, assim, que eu tô meio cansada dessa coisa que eu criei aqui, que às vezes eu carrego, assim, e eu acho que passa por um processo de desconstrução, e eu não sei se para você esse processo de desconstrução teve a ver com mais sensibilidade, como é que foi? Com certeza, assim, de abrir para a sensibilidade, né? Você falou de um momento, por exemplo, na vida adulta e que a gente esquece de que a gente criou. Eu acho também que a gente, na hora que estava criando, não percebeu que estava criando, né? Como se a gente foi engolido por esse processo, assim. A gente achou que era isso e não tinha referências ao redor para mostrar que não, né? Tô falando do meu caso. Então, sim, a consciência começa a surgir a partir do momento que eu começo a me dar conta de que aquilo foi uma criação, né? Seja pelos caminhos que forem, assim, acho que são infinitos caminhos pelos quais a gente pode começar a descobrir. Para mim, foi com essa notícia da esclerose múltipla, do diagnóstico da doença e notícias também de como seria a minha vida, que ela seria muito diferente a partir dali, começar a parar e olhar para isso, assim, como realmente ter encarado esse processo como uma oportunidade de olhar para coisas que eu não tinha visto antes. E que eu tive essa oportunidade, que foi um grande privilégio também, porque eu tinha condições, assim, minha mãe estava perto, cuidou de mim, eu consegui parar a vida, sair do trabalho, fazer terapia e muitas coisas. Então, que nem todo mundo pode fazer, né? Mas esse olhar de oportunidade, quando algo assim acontece, para olhar um pouco para trás e pro agora, e como que tá a minha mente, como que as coisas estão se construindo, eu acho que ela é fundamental. E aí rolou isso. Esse olhar de a sensibilidade tá aqui e eu não preciso mais asfixiar ela. E aí demora também, né? Demora até hoje, assim, quando eu tô falando com você aqui, pode parecer que eu tô falando com muita naturalidade, mas ainda hoje, se eu vou falar dessas coisas do meu passado, eu me movo por dentro, assim, isso não é absolutamente natural. Então é um processo contínuo, mas estamos aí fazendo esse caminho. Então aí eu penso hoje em dia como é vasto, assim, né? A gente consegue encontrar muitas referências. E referências do meio do caminho, eu sinto, assim. Eu acho que referências de sabedoria e de sensibilidade a gente sempre teve. Mas muitas vezes eu vi ali a pessoa que já chegou, parece, já iluminou, já aconteceu ali. Aí você fala, pra mim não sei se vai dar, como é que é. E hoje em dia eu sinto que a gente tem referências de todos os pontos do caminho, assim, que se a gente procura, e a internet eu acho que foi, claro, um grande avanço para isso tudo. Mas não só isso, eu acho que as pessoas têm sido mais abertas para falar, então a gente sabe mais um pouco como é que é o meio do caminho. Você estava falando, eu escutei o episódio do Coemergência que você conta a história e fiquei muito emocionada. E falando dessa questão até de saúde, pensando desse jeito de dentro para fora, como isso acontece internamente e vai se manifestar depois para fora, eu fiquei pensando como foi, e num momento tão delicado, achar uma referência. Porque às vezes eu penso isso, assim, ó, que é uma coisinha que a gente vê, que desperta, e você fala, peraí, se eu tentar isso daqui, tem uma pessoa, ou um livro, ou alguma coisa que foi a sua primeira referência? Você lembra disso, ou foi um mix de muitas coisas? Foi um mix de muitas coisas, eu acho que sempre é um mix, né? E quando a gente também trata como sendo só uma coisa, se eu falar de uma pessoa, aquela pessoa não descobriu aquilo que ela trouxe para mim sozinha, né? Ela também precisou de uma gama, de uma rede, ela precisou do pai e da mãe cuidando dela primeiro, para ela se alimentar, para ela poder virar alguém, né? Então, é sempre uma rede. Eu diria que a terapia me ajudou muito a olhar, para começar a olhar para algo, para o meu mundo interno, que é algo que eu não sabia que tinha. E o meu caminho com a esclerose múltipla me ajudou também, porque eu comecei a buscar
o tratamento para a doença convencional na época, o mais conhecido, era um tratamento muito agressivo, ao qual eu me submeti por um tempo e foi muito desgastante, assim, me deixava muito mal e eu queria muito abandonar ele. E aí eu descobri um outro médico aqui de São Paulo, um neurologista que fazia um tratamento bem alternativo, que está muito em alta até hoje, é muito polêmico, que é um tratamento com altas doses de vitamina D. E é um caminho que esse lado da medicina alternativa também eu comecei a entrar por aí, assim, conversar com outros médicos e outros profissionais. Como jornalista também aproveitei para entrar por aí, né, para começar a trabalhar com isso. Então fui conhecendo cada vez mais coisa, até que cheguei também em alguns médicos e cientistas que falavam sobre o poder, sobre o efeito dos pensamentos e das crenças sobre a saúde, sobre os processos de doença, que aquilo até então para mim não fazia muito sentido, ou não tinha dado atenção. Mas quando eu olhei para o meu processo, aí eu vi que fazia sentido, assim, porque eu vinha cultivando uma mente tóxica e pensamentos muito desconectados da realidade, assim, eu vinha cultivando um ambiente tóxico dentro de mim, né? Então eu fui capaz de reconhecer isso e então me interessar mais por isso. Então eu quero cultivar outra mente, eu quero cultivar outro mundo interno. Como faz? E aí também tem infinitos caminhos. E aí eu colei nessas tradições contemplativas, descobri meditação, descobri o pessoal do lugar, o Gustavo Gitti, o Fábio Rodrigues, fiz um curso com eles, o Cultivando Equilíbrio Emocional, pela primeira vez lá em 2014, e daí entrei nessa, assim, de continuar praticando, estudando e investigando. Você falou que o caminho do jornalismo acabou sendo também um caminho de abertura, né, para ir procurando e pesquisando, mas eu sinto como jornalista também que a gente tem uma postura, aí não sei se estou falando por a gente, a classe inteira é demais. Eu tenho uma postura, luto com ela internamente de jornalista, que é uma questão meio arrogante, assim, de eu vou duvidar de tudo, não, eu sou muito cética, não, porque se a ciência não provou, porque quem é o especialista nisso, o que a gente está falando, não, porque eu só acredito no que eu vejo, como se isso fosse uma garantia de alguma coisa. E eu acho que a primeira vez que eu quebrei as minhas pernas, assim, sabe, falei, cara, caí do cavalo, assim, eu tô achando que eu tô arrasando aqui, eu não tô sabendo de nada. Uhum. Foi no momento como esse, assim, de falar, cara, eu não sei, eu tô achando aqui que tudo que eu tô vendo é o que eu tô vendo, e na verdade isso é só o que eu tô vendo, não quer dizer o que tá acontecendo. Uhum. Você usa essa expressão mundo interno e eu acho muito bom, assim, ó, eu descobri que eu tinha um mundo interno. E aí você fala, peraí, então eu tenho um mundo interno, o Daniel tem outro mundo interno, o Rafa que está aqui nos ouvindo tem outro mundo interno, cada um tem seu mundo interno e parece que nada existe, então porque tem cada um no seu mundo interno, você fala, nossa, todo mundo fechado dentro da sua própria cabeça, e aí você fala, como é que a gente pode se relacionar? E eu acho legal, porque a comunicação é um caminho também. O jornalismo que também sugere, às vezes, a gente essa postura de eu sou o dono da verdade, eu sei, e eu vou contar aqui o que é verdade ou não. A hora que a gente coloca essa perspectiva pessoal, parece que fica tendencioso, porque tem uma perspectiva subjetiva, mas na verdade fica mais objetivo, eu tenho a impressão. Não sei se é uma impressão só minha, queria saber o que você acha disso, assim, como é que você sente essa questão de objetividade e subjetividade, pensando assim? Eu concordo muito, eu acho que fica mais complexo, né? Fica mais amplo, porque se a gente desconsidera essa esfera, a gente deixa de reconhecer muita coisa que está acontecendo, né? Eu entendo perfeitamente esse ponto que você colocou do jornalista arrogante de querer valorizar a sua experiência. Eu diria que eu caí muito nisso nos últimos anos e continuo caindo, provavelmente, mas hoje talvez sabendo um pouco mais que estou caindo e quando percebo me afastar, porque é exatamente isso, assim, a nossa experiência, ela não diz respeito a tudo, ela não é a que deve ser considerada como última instância, né? Existe uma intersubjetividade óbvia, assim, a gente está dividindo o mundo, está dividindo espaços, mas a gente reconhecer que a gente está fazendo isso com a nossa mente mediando qualquer que seja a coisa, esse é um canal, né, da
gente começar a ganhar mais lucidez. É eu saber que eu tô vendo alguma coisa com a minha mente, eu tô conversando com você com a minha mente, com as minhas referências, com a visão anterior que eu tinha da Helena, com sabendo que a Helena estudou no colégio que eu estudei, tem as amigas, e tem, então eu trago coisas para essa conversa, né? Então, eu reconhecendo isso, aí sim eu consigo que seja uma conversa mais livre e mais lúcida e mais isenta, talvez. Sabe que você falando disso, quando começou o podcast aqui, né? Eu sempre tive essa sensação que a gente vai para uma conversa com muita bagagem, né? E no jornalismo, assim, a gente aprende, né? Estude bastante sobre a pessoa, se prepare, vá quase muito armado, assim, para a conversa. E quando eu comecei essa experiência de conversar e saber que essa conversa é para incluir todo mundo que está ouvindo a gente, eu comecei a me ligar que não funciona, assim, que só não funciona. Por que isso? Porque o Daniel que tinha na minha cabeça, ele não existe. Ele é uma sombra do passado que fica aqui na minha cabeça, mas eu posso querer conhecer você agora. E agora que a gente está aqui, a gente tem essa oportunidade. E eu sinto que a gente convida outras pessoas a fazer isso quando a gente se abre. Só que isso é com todo mundo, não é agora, porque a gente está conversando mais tempo pela primeira vez, mas com todo mundo, com a minha mãe, que está aqui do meu lado todos os dias. Como eu converso com ela? Eu converso com ela como ela está aqui agora, ou eu converso com ela como eu acho que ela estava dentro da minha cabeça daquela última vez? E dá um trabalho, né? Isso eu acho que é legal a gente falar, porque não é simples, porque a todo momento você tem que ver de novo, assim, né? Como é que você mantém o interesse por ver de novo? Não fechar, assim, ó, não falar, eu já sei, já conheço essa pessoa, esse daqui já tô dominando. Muito legal isso que você trouxe, e na verdade só do jeito que você apresentou já me parece algo mais interessante. Eu vou encontrar todas as vezes que eu encontrar com você, eu vou olhar de novo, porque cada vez eu vou ver algo diferente, eu nunca vou fechar. É como assim, isso atiça a minha curiosidade de poder encontrar cada vez com uma Helena diferente, e essa é a natureza das coisas, né? A gente nunca vai conseguir fechar, porque a Helena que eu vejo hoje também, a Helena para sua mãe é a sua filha, e para sua amiga é uma coisa, para o seu namorado é outra coisa. Então é um mosaico, né? A gente nunca vai conseguir fechar a Helena, e todas essas identidades também são impermanentes, elas estão se transformando o tempo inteiro. Então a sua relação com as pessoas está se transformando o tempo inteiro. A gente nunca vai fechar, né? Então você falou, dá a impressão de que é meio incerto, e é meio incerto mesmo. A gente quer uma segurança, né? A gente quer terra. Eu quero chegar num lugar sabendo quem são as pessoas, eu quero chegar num lugar sabendo o que esperar, eu quero terra, eu quero ficar tranquilo, mas a prática talvez seja de a gente ficar tranquilo com a incerteza, né? Da gente ganhar essa habilidade de ficar bem no meio do não saber, de que a gente não vai conseguir fechar as coisas em quadrados ou em casinhas. E eu quero deixar bem claro que eu tô falando isso como um papagaio, porque eu não tenho isso, eu não tenho essa clareza, isso dentro de mim, e todas as relações que eu chego, mas eu sei que o caminho é esse, assim, eu já olhei o suficiente para saber que é por aí. Agora, internalizar isso é um caminho, continuidade, né? Prática, olhar de novo, desse mesmo jeito, né? A gente tem um momento de insight, né? Que é quando você fala assim, tá, eu já sei. Mas aí é isso, mas eu caio na armadilha de mim mesmo, e na próxima cena eu tô aqui repetindo uma coisa antiga que já não é o que eu achei que eu tinha entendido. E eu pensei nisso hoje, assim, que a gente entender e a gente praticar tem um caminho entre uma coisa e outra. A gente não pode desconsiderar que tem esse momento de entendimento. E eu acho que quando a gente entende, às vezes a gente começa a papagaiar. Eu lembro quando eu entrei quando eu comecei num processo que eu falei, ok, tô me dedicando a isso. Eu quero entender minha mente, eu quero entender o mundo, eu quero entender... Não é possível que seja só isso. Veio pra mim com uma cara de... Não é possível que tudo acaba, que nenhuma relação é confiável, que as pessoas são isso, a gente não sabe o que é de verdade, todas as coisas, e que a gente veio para pagar boleto, tentar não passar muito mal e, com sorte, morrer velhinho. Assim, não me descia isso. Quando eu comecei esse caminho de estudo de autoconhecimento, eu fui descobrindo vários insights e comecei a falar muitas coisas, que eu não vivia, obviamente, e até aqui um agradecimento a todos os amigos de infância e adolescência, a família, que
aguentou esse processo durante... não desistiu de mim. Até hoje chegar num ponto que é isso, assim, tem no mínimo uma clareza de, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, isso eu tô vivendo, isso eu não tô vivendo, que a gente vai ganhando um pouco mais de consistência. Você, quando você falou, vou fazer uma pergunta grande, mas tudo bem. Quando você falou do estudo das práticas contemplativas, tem inclusive um vocabulário que não é muito o que a gente costuma usar no dia a dia, né? Então, a gente fala de contemplação, já não é uma palavra que é tão comum. Aí você fala de vacuidade, de impermanência, de coemergência, que é até o nome do podcast. Eu fico assim, peraí, não sei se eu entendi direito qual que é o nome do coemergência. Eu tô aqui, vou continuar, eu acho que vou entender uma hora, não sei. Mas tem esses termos que são diferentes, que eles conduzem a um entendimento que depois pode virar uma prática, mas às vezes também fica será que é isso mesmo ou não? Como é que você lida com essa... Eu não queria chamar de teoria, mas enfim, tem essa linguagem, que eu acho que tem outras linguagens possíveis, mas você seguiu por esse caminho dessa linguagem. Como é que você tem vontade de traduzir isso para as pessoas também? E como é que é essa tradução para você mesmo? Eu acho que qualquer mundo que a gente vai entrar, né, qualquer novo universo, se eu me interesso por alguma coisa, se eu me interesso por skate, aí eu começo a querer conhecer quais são as manobras do skate. Eu vou conhecer um monte de manobra diferente, com nomes diferentes, eu vou ter que aprender uma linguagem e me apropriar dela para conseguir conversar com as pessoas que estão participando daquilo também, né? Então, acho que esse é um processo de qualquer novo mundo em que a gente entra. E é um processo fascinante, assim, eu acho, para quem se interessou por algo, assim, algo fez meu olho brilhar, e eu ouço uma palavra aqui, outra aqui, e eu quero cada vez mais entrar e participar disso. Então, essas são palavras usadas no mundo contemplativo. Esse é um termo que é utilizado muito, os contemplativos, de certa forma no Ocidente, para dar uma quebrada num preconceito inicial que pode surgir se eu for falar os budistas, os taoístas, os indianos e essas tradições orientais. Então, falar em tradições é um jeito de dar uma quebrada disso, de conseguir entrar com um pouco mais de liberdade, sem que você esteja sendo cerceado de cara. Então, mas diz respeito a essas tradições, e tradições contemplativas no sentido de são tradições que se propuseram a olhar para dentro, para o mundo interno, a contemplar a mente, né? E se fala muito nessa abordagem de investigação em primeira pessoa da mente. Então, investigar a mente em primeira pessoa é isso. Eu estou olhando diretamente para minha mente, com introspecção, né? Com a metaconsciência, olhando diretamente, sem intermediários, que é um pouco diferente da abordagem da nossa ciência ocidental. Por exemplo, a ciência que está investigando a mente, ou o cérebro, as neurociências, elas vão olhar de uma abordagem de terceira pessoa. Eu vou colocar aqui os eletrodos na minha mente, vou fazer uma ressonância magnética funcional, e aí, dependendo do que eu penso, do comportamento, tem alguém de fora olhando, pensou isso, acendeu a luz aqui nessa parte do cérebro, nessa região. E assim, uma abordagem maravilhosa, que a gente não tinha essa possibilidade até pouco tempo, e diz muita coisa sobre o nosso cérebro, mas não diz tudo. E assim como uma abordagem terapêutica também, de eu conversando com você e você olhando para mim, para minha mente e tentando apreender a maneira como eu entendo o mundo a partir do que eu te digo. Também maravilhoso, só que não é suficiente. Não é suficiente no sentido de contemplar toda a complexidade da mente, né? Então, essa abordagem dos contemplativos traz isso. E aí, nos últimos tempos, começou a rolar um diálogo, né, entre a ciência ocidental e os orientais, e os monges, os professores de meditação que estavam estudando isso, que estavam meditando há muito tempo, com uma intensidade gigantesca, e esses diálogos dizem muito, assim, né? Eles são muito ricos, porque é nessa conversa que a gente vai conseguir ampliar o nosso entendimento do que é a mente. Então, um pouco dessa linguagem vem daí. E esses outros termos, coemergência, vacuidade, são termos mais usados no budismo. A gente passou por alguns deles no Coemergência, no podcast. Coemergência, a ideia do podcast, só para não deixar essa ponta solta, ela vem no sentido de a gente... Coemergência é exatamente o mundo de fora, como o mundo que eu vejo lá fora, ele
coemerge com o mundo, com o meu mundo interno. Ele surge em consonância, eles surgem juntos, assim, inseparáveis. E não é nem que um surge primeiro e outro surge depois, assim, não tem mundo lá fora, não tem algo na minha experiência que seja independente da minha mente. É a minha mente que está mediando tudo, que está apreendendo tudo. Então, a ideia do coemergência é que essa ideia pra gente era muito fascinante e a gente gostaria de conseguir colocar, trazer isso para todas as conversas, assim, ainda que a gente se interesse muito por política ou por questões sociais, por saúde, por o que quer que seja, comunicação, a gente achava importante que isso tivesse dentro das conversas e a gente achou esse um caminho de fazer isso. Agora, como é que entra nessa conversa o cultivando o equilíbrio emocional? Porque também é uma linguagem um pouco diferente dessa linguagem que você estava falando antes, mas eu acho igualmente fascinante. Eu não fiz o curso, mas quando eu conversei com a Isabela e com a Natália, um outro episódio aqui de Jornada da Calma muito legal, elas comentaram também desse programa, eu fiquei só abismada, que eu nunca tinha pensado tanto sobre as minhas emoções como é possível pensar. Desde que você fez o curso e agora você dá a aula do curso. Como é que as emoções entram nessa história? O curso, na verdade, o Cultivando o Equilíbrio Emocional, ele nasce exatamente dessa interação da ciência ocidental com a ciência oriental, dos contemplativos que a gente está falando, né? Ele nasce de um encontro em que o Dalai Lama... o encontro do Mind and Life Institute, que é um instituto de ciência contemplativa que está estudando isso já há algum tempo, e o Dalai Lama desafiou alguns dos participantes a criar uma ferramenta, algo para ajudar as pessoas a lidar melhor com o seu mundo interno. E a partir de uma conclusão que eles chegaram nesse diálogo, nessa conversa, de que as emoções destrutivas é o que eram a pior coisa do mundo, assim. O que causa todo o sofrimento no mundo são as emoções destrutivas, né? O Matthieu Ricard, que é um biólogo, monge maravilhoso, que já foi citado aqui muitas vezes e tem muitos livros que valem a pena ser lidos, ele fala assim que toda guerra que já surgiu no mundo surge de um único pensamento de raiva, alguém precisou ficar com raiva de alguém para daí virar uma possibilidade, uma guerra. Então, não teria guerra sem raiva. Então, qualquer tipo de sofrimento que a gente vive tem a ver com emoções. Elas surgem do nosso mundo interno, surgem das nossas aflições mentais, né? Então, essa é a base. A gente deveria trabalhar aí. Não que a gente não deva trabalhar no resto, mas a gente precisa trabalhar aí. É muito importante que a gente faça isso. Esse programa, Cultivando o Equilíbrio Emocional, nasce com essa motivação, assim, como que a gente vai ajudar as pessoas a olhar para isso, a raiva existe, no sentido de a gente experimenta a raiva. Quanto mais a gente investigar também, a gente vai trazer esse questionamento também, se ela existe ou não existe de verdade. Mas a gente experimenta, né? As emoções, elas fazem parte da nossa experiência. E a gente não aprendeu nada sobre isso, né? Durante toda a vida, a gente não foi ensinado, como cultura, a gente não se apropriou disso, e a gente acha que é qualquer coisa, assim, as emoções é qualquer coisa. E, na verdade, é isso, não é qualquer coisa. Talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha para investigar e para cuidar, seja isso, de como lidar com as nossas emoções para melhorar as nossas relações e para melhorar a nossa experiência no mundo, né? Acho que tem isso, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções e a gente deu um jeito de desassociar absolutamente o que a gente sente do que a gente vê no mundo, né? Parece que a raiva que eu tô passando aqui, porque eu tô passando raiva, porque, poxa vida, vizinho, eu precisava fazer reforma na hora que eu tô gravando podcast, se eu deixar isso daqui aflorar, parece que isso não tem nada a ver com a violência que eu vejo no mundo, com a guerra e que eu não gosto. E eu acho que a hora que a gente traz essa consciência que não é dizer assim que tá nas suas costas você sozinho, é claro, estamos todo mundo aqui construindo isso daqui que a gente está compartilhando juntos, mas será que a gente não pode fazer a nossa parte, né? Será que não dá para eu olhar para minha raiva e falar, precisa mesmo? É justificado isso? Será que isso é pelo motivo que eu tô falando que é também? Às vezes eu vejo explosões assim de emoções que eu falo, cara, e eu tenho um motivo, né? Eu falo, eu tô assim por causa disso.
Na hora que você olha um pouco mais calmo para a história, você fala, não é possível que tudo isso seja por uma coisinha tão pequenininha. E aí eu acho legal, porque a gente começa a dar um caminho. Acho que todo mundo tem vontade de mudar o mundo, né? Assim, uma coisa bem juvenil, já que a gente falou bastante de adolescência aqui hoje. Se a gente traz isso para essa esfera, fica... Alguma coisa a gente pode fazer, né? Alguma coisa eu posso mudar. Nem que seja começando, olhando para as minhas emoções. Gostei muito disso. Exatamente. E talvez seja a coisa mais potente que a gente tenha para fazer, né? O Richard Davidson, que é um neurocientista, talvez o de mais destaque nos estudos da meditação, ele vai dizer isso, assim, de que a gente já descobriu pelo caminho das neurociências como essas práticas ou o cultivo do mundo interno, ele pode ter um impacto positivo sobre as ações lá fora, sobre a maneira como a gente se comporta, como a gente se relaciona, e que a gente realmente precisava fazer isso. Isso é uma questão de um hábito que precisa ser incorporado. Assim. Se a gente está escovando os dentes, por exemplo, a gente incorporou esse hábito como sociedade, todo mundo escova os dentes. Isso não é algo que foi geneticamente programado, isso foi algo incorporado, né? Em algum momento a gente falou, isso aqui é importante. E a gente não faz isso, por exemplo, a gente não cultiva a nossa mente, a gente não olha, a gente não percebe os nossos estados mentais, e a gente tem as ferramentas para fazer isso. O CB oferece algumas delas, mas existem milhares de programas diferentes ou de maneiras diferentes de aprender. Então, isso é algo que a gente poderia fazer e promover, né? Imagine que os 5 ou 10 minutos que a gente gasta escovando o dente, que a gente gastasse ou investisse olhando e cultivando a nossa mente. A gente poderia realmente uma transformação nascer daí. Nossa, uma grandíssima transformação. Daniel, estou muito, muito feliz com a nossa conversa. A gente já estourou o tempo aqui muito, mas está tudo bem, porque eu acho que é o tempo de escovar o dente, assim, que a gente em algum momento aprendeu que foi importante escovar o dente, que é importante, e que não adianta escovar uma vez e depois escovar daqui uma semana. Eu sinto que essa possibilidade de conversar, para mim, é sempre uma renovação de votos, assim, sabe? Vale a pena a gente conversar, se ouvir, aprender um com o outro, se interessar, e olhar para a nossa própria mente em primeira pessoa, como você fala. Queria te agradecer muito pelo Coemergência, por todo o trabalho que você faz e por compartilhar tudo isso com a gente aqui no Jornada da Calma. Obrigada. Eu que agradeço, Helena. Uma honra participar no meio de tantos convidados maravilhosos que você chama, e dizer que seu programa é incrível, adoro sua condução, e valeu por esse reencontro. Muito obrigado. Valeu pro Rafa também. Foi no momento certo, no momento que tinha que acontecer. Muito obrigada. Obrigada a você que participou com a gente do Jornada da Calma. Não seria a mesma coisa sem você, a sua presença é muito importante. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.